A personificação da morte aparece diante o Zoro. Será que a Big Mom só vai perder por roteiro? Ou tem um algo a mais, já que o Oda nos apresentou qual a fraqueza dos personagens mais fortes de One Piece? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu trouxe as minhas considerações sobre o capítulo 1038 de One Piece, onde nós tivemos ali a personificação da morte aparecendo pro Zoro. Será que já chegou a sua hora? E também a Big Mom solando supernovas. Parece que o Big Mame ou a Big Mame acabou. Quando é pra enfrentar a Véia, ela sola. Mas parece que o Oda já nos mostrou como ela e o Kaido vão ser derrotados, ou ele vem trabalhando nisso desde o começo da guerra. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes já vai deixando aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para começar, nós temos a história de capa da Germa 66, e agora sim eu vi potencial nessa história de capa. Porque o Judge ser um fela da mãe, a gente já sabe, deixou seus 2 filhos para trás e não tá nem se importando. Na história de capa 1, dizia, o alívio de Judge, então só o fato dele ter fugido já tá muito de boa. Ele não tá nem aí pros seus filhos. Mas o que eu acho que vai acontecer é que essa história de capa vai ser focada mais no Yonji e no Niji que estão presos lá no livro do Mundo. E a Purin tentando ajudá-los a escapar de lá. Só que não vai ser fácil, né? Só que eu vejo potencial nessa capa porque já foi teorizado que o Tite esteja indo pra Holy Cake pra pegar ali, sei lá, o Road Poneglyph da Big Mom, ou pegar, sei lá, a Akuma no Mi do Katakuri, tem a possibilidade de matar o Katakuri. Se isso realmente for acontecer, vai acontecer ou pode acontecer nessa história de capa. E se até o final dela for mostrado o Holy Cake e não acontecer isso, então essa teoria cai por terra. Então pode ser que essa história de capa aí seja muito interessante porque vai mostrar toda essa trajetória em Holy Cake. Pode até mostrar o Katakuri, o que ele tá fazendo agora. E se aí o Tite não atacar, ele foi para outro local. Essa história de capa vai ser muito boa se for abordar outros aspectos além de Judge. A gente já sabe que ele é um fela da mãe. A Reiju ali tem seus sentimentos, pode ser que ela esteja ali com um aperto no coração porque seus irmãos ficaram para trás. Só que eles são os fela da mãe também, então ela meio que não se importa pelo que eles fizeram com o Sanji lá no passado. Só que ela também não pode agir por conta própria, porque ela é controlada pelo seu pai e obedece todas as suas ordens. Isso é bem interessante. O capítulo realmente começa nos mostrando todas as consequências do incêndio causado pelo Orochi e pela personificação do Kanjuro. E aí nós temos uma batalha de resistência aqui entre Raizo e Fukurokujo. Vamos ver aqui quem aguenta mais uma maior temperatura, quem vai cair primeiro, quem vai ser queimado primeiro. O Raizo tá de boa, ele aguentou temperaturas até maiores do que essa, mas o Fukurokujo já tá com a carinha de que não vai aguentar. Para ver quem vai ter aqui a maior resistência pelo seu Lorde. Acredito que o Raizo vai vencer. É também mostrado o Jinbe salvando os samurais, porque o fogo tá causando desmoronamentos, são partes que estão caindo ali nos samurais já caídos no chão, e ele manda todo mundo fugir. Então, até o final dessa guerra aqui, o castelo do Kaido só vai sobrar as cinzas, só vai sobrar estrutura, porque o resto vai estar todo queimado. Já no palco principal, Chopper finalmente volta à sua forma normal, depois de passar vários capítulos em sua forma bebê velho. Mas ele não está preocupado com ele mesmo, mas sim com o Zoro, porque depois de chegar ali em um estado em que ele estava todo quebrado e mal conseguia se manter em pé, ele tomou o remédio, mas ele vai tomar 2 vezes mais dano do que ele tomou antes. Então pode ser que ele chegue à beira da morte. Além disso, nós temos que o Franky também tá sem fazer nada ali, já solei o meu, agora cadê o Zorão? Quero ajudar o Zorão. Ele tá procurando o Zorão para ver onde é que ele tá, onde foi que o King lançou ele. E aí quem realmente aparece perante o Zoro é a personificação da morte, com o rosto em formato de esqueleto, uma foice-zona enorme. Já para cobrar a dívida, o Zoro tomou muito dano, vai tomar 2 vezes mais, então ele não vai aguentar e a morte já veio cobrá-lo.
Será quem é esse rosto? Será quem é essa personificação? Muito provavelmente é o Brook que tá pregando aqui uma peça no Zoro. Ou na verdade ele tá disfarçado e tá cobrindo ali a Robin para que a Cip-Zero não saiba onde é que ela tá, já que a Cip-Zero tá atrás dela. Então essa pode ter sido uma ideia do próprio Brook em se disfarçar de morte, em espantar as pessoas, até porque ele já fez isso antes da guerra começar. Ele tava ali em formato de fantasma, espantando a galera do país de Wano que não sabia dos seus poderes de Akuma no Mi, e aí ele pode ter se disfarçado ali como um Shinigami, como a morte, para realmente espantar os samurais aliados, inimigos, tanto faz, colocar medo na galera, para que assim a Cip-Zero não vá atrás dele, ou não saiba que é ele e a Robin tá ali de baixo. Essa é a minha teoria, mas eu não acredito que a morte veio cobrar o Zoro ainda. Até porque senão, ou ele vai solar ela, ou ele vai dar um perdido nela. De alguma forma ele vai sair correndo ali, mesmo que ele não consiga levantar, e aí e vai se perder e a morte não vai mais encontrá-lo. Essa é a minha teoria. Daí nós somos levados ao núcleo do Izou, depois dele ter derrotado inúmeros inimigos para que o Usopp fugisse com Kinemon e Okiku. Ele derrotou geral, mas tomou um dano, e aí ele cai no primeiro andar perto da Cip-Zero. A Cip-Zero fala, não, você é um peixão grande, a gente não pode deixar você livre, mas nossa prioridade é outra. Nós vamos atrás dos Mugiwaras primeiro e a gente se resolve com vocês depois. Mas aí o Izou fala, não, espera aí, Cip-Zero. E aí ele quer dizer alguma coisa, ou faz uma cara meio diferente, como se ele quisesse barganhar, negociar. O interessante aqui é que o Izou não é mais só um samurai do país de Wano. Na verdade ele passou inúmeros anos, ou se eu não me engano é 20 anos, né? Ele saiu junto com o Oden, e ao passar de 20 anos, que é atualmente, ele passou todo esse tempo no bando do Barba Branca, e ele meio que deixou de lado a vida de samurai. Ele aprendeu como realmente ser um pirata. E geralmente ser um pirata significa que as pessoas não são totalmente boas e nem totalmente ruins. Na verdade sempre existe um jogo de interesse. Então pode ser que o Izou, com esse conhecimento da pirataria, viu, sei lá, o Barba Branca em algum momento fazendo acordos com o governo mundial ou com a marinha para benefício mútuo. E aí pode ser que ele tente fazer isso aqui com a Cip-Zero. Se a gente derrotar o Kaido, vocês podem até tentar invadir o país de Wano para tomá-lo, mas e se vocês não conseguirem? Vocês não querem ter contato direto com o próximo Shogun? Vocês não querem ter um elo que ligue diretamente com ele para negociar, caso vocês não consigam o seu plano? Vocês só precisam nos ajudar, ou não fazer nada para quando o bando do Kaido for derrotado, ou quando o bando da Big Mom for derrotado. Eu penso mais ou menos assim, porque o Izou realmente deixou de ser só um samurai. Ele passou a viver no mundo da pirataria e conhece muito bem como funcionam os negócios no mundo. Sempre é um jogo de interesse. Ele vai jogar o interesse dele aqui, vai pegar ali o interesse da Cip-Zero e negociar diretamente com o Shogun, e podem fazer um acordo mútuo para benefício mútuo também. É mais ou menos isso que eu consigo imaginar. Uma discussão bem interessante aqui ainda é sobre o fato de Arma versus Kabuto. A gente viu que o Usopp não conseguiu derrotar todos os inimigos, o Izou chegou lá e derrotou todo mundo, mesmo que ele tenha tomado um dano. Será que uma arma é mais potente ou melhor do que um Kabuto? Será que o Usopp um dia vai trocar de arma? Vai trocar o seu Kabuto por uma arma? Essa discussão é interessante porque muita gente quer que o Usopp faça isso, faça essa troca, mas eu não vejo bem assim. Na verdade, quando o Usopp estava lá lutando contra inúmeros inimigos, ele não só estava lutando para vencer, mas para proteger quem estava atrás dele. No caso era o Kinemon e a Okiku. Pode ser que se ele tivesse sozinho, ele só lançaria ali um ataque em área sem se importar na sua volta ali para derrotar seus inimigos, e assim ele poderia correr. Ou então ele poderia utilizar sua estratégia de bater e correr, como ele sempre faz. Mas no caso do Izou, o Izou estava despreocupado, não tinha ninguém para proteger, chegou, lutou contra todo mundo e conseguiu vencer. Então eu não vejo grande diferença de uma arma normal para um Kabuto do Usopp. O Kabuto tem mais, o do Usopp no caso, tem mais recursos que ele possa utilizar. E aí ele lança balas que vão para cima, para baixo, para um lado, para o outro, sabe a direção exata em que as balas vão acertar.
pode lançar ali esporos que vão fazer seus inimigos ficarem desacordados, que vão prender seus inimigos, que vão atacar em área. O Izou mostrou balas que são bem diferentes, mas eu ainda vejo que o Kabuto é melhor utilizável para o Usopp e não vejo ele trocando de arma. Mas essa aqui foi só uma discussão ou um ponto interessante sobre a arma versus o Kabuto. Qual é o melhor? Eu não vejo que tenha um melhor, vejo que cada um tem sua característica e pro Usopp o Kabuto é a melhor arma para ele, não vejo ele trocando. No depósito de explosivos do Kaido, nós temos ali que o Kazembo juntamente com a Yamato finalmente chegaram ao mesmo tempo no local. Só que a Yamato foi mais rápida e conseguiu congelar a pólvora e não deixou que ele explodisse todo o castelo. E o interessante é que ela é tipo a predadora natural dele, ele é o fogo. Ela vai lá e consegue dar dano nele com o gelo. Ela utiliza gelo nos seus golpes, nos seus ataques, e ela consegue ser efetiva e não deixa ou não faz com que ele não consiga explodir tudo. O interessante aqui é esse uso do Oda nessa personificação do Kanjuro. A gente nunca tinha visto um momento em que o cara, ou o dono da Akuma no Mi, meio que transfere a sua alma, a sua personalidade para dentro de uma coisa que ele criou. Vamos dar o exemplo aqui, o Magela. Ele cria um monstrão de veneno gigante, mas a gente nunca viu ele meio que transferir a sua consciência, o seu espírito, personalidade para dentro daquele monstro, se tornando quase como se fosse uma Logia. Mas aqui o Kanjuro, ele fez isso. Ele criou esse boneco aí, essa personificação de fogo e meio que transferiu a sua alma para dentro, até porque ele fala Orochi-sama ou alguma coisa do tipo. Eu achei bem interessante esse novo uso, como se fosse um recurso final de um usuário de Akuma no Mi. Mas também não sei se isso está disponível só para essa Akuma no Mi, que foi ali no final da vida do Kanjuro e a sua Akuma no Mi em específico. Pode ser que tenha acontecido isso. Mas essa parte aqui é bem interessante, da Yamato ser a predadora natural desse bicho aí e impedir que ele ataque ou que ele destrua todo o castelo. É aqui que nós chegamos na parte mais interessante desse capítulo, que foi a Big Véia metendo um socão na cara de Supernova. Cadê aí a Big Meme? Cadê? Muita gente diz que a Big Mom só era utilizada de meme. Em todo momento em que ela aparece no mangá, alguém faz alguma coisa com ela para transformar ela em um meme. Mas isso é só um recurso que o Oda utiliza para fazer com que esses personagens não lutem diretamente com a Big Mom. Até porque, como autor, ele já sabia qual seria o resultado. E a gente tá vendo aqui, ó, nesse capítulo. Law e Kid estão derrotados, estão desacordados, e a Big Mom já poderia até ter matado eles. Mas a gente tá falando de One Piece. E ela não vai fazer isso, ela não vai matá-los. Até porque já foi dito ou prenunciado que a nova geração tem que superar esses monstros que já estão aí no poder há muitos anos. E o próprio Oda nos disse aqui, ou nos falou, qual vai ser a fraqueza ou o momento em que Kaido e Big Mom vão ser derrotados. O momento em específico não, mas falou como eles vão ser derrotados e qual é a maior fraqueza dos personagens mais fortes do mundo de One Piece. Essa fraqueza aí é o tempo. O tempo passa para todo mundo da mesma forma. E aí ele afeta as pessoas de maneiras diferentes. Por exemplo, o Roger tinha um tempo determinado para se tornar rei dos piratas. Se ele não conseguisse nesse tempo determinado, ele morreria sem conseguir. E ele acabou morrendo um ano depois, um pouco mais de um ano depois dele ter conseguido se tornar o rei dos piratas. O Barba Branca era o homem mais forte do mundo, mas o tempo também passa para ele. Ele acabou se tornando velho e acabou pegando uma doença também, até que no final da sua vida ele morreu. No caso de Kaido e Big Mom, o tempo também afeta eles, mas não em questão de idade, mas em questão de tempo de batalha em que eles estão de pé. Nós temos ali que o Kaido, por exemplo, ele já tá lutando há muitos capítulos mesmo. E aí a sua força, resistência, o seu vigor físico tá diminuindo até chegar um ponto em que ele vai ser derrotado. Até chegar um ponto em que os seus hakis vão falhar. O próprio Luffy já falou isso na luta contra o Katakuri. Ele falou que o haki é gasto, e quanto mais a pessoa utiliza, mais ele é gasto. Então, o Oda já nos disse como Law e Kid vão derrotar a Big Mom. O Law tá atacando ela internamente com o seu Ki-Room. Tá atacando ela de dentro para fora e tá conseguindo ser efetivo. O Kid tá atacando ela de fora para dentro. E aí nesse meio nós temos a sua barreira de haki.
a barreira que reverte o seu corpo. E aí, se nós temos dano desse lado e dano desse lado, vai chegar um ponto em que essa barreira não vai aguentar, até mesmo porque a Big Mom tá tomando dano internamente. E aí, isso por causa do despertar do Law. E aí vai chegar um momento em que o próprio Kid vai conseguir dar dano na Big Mom pelo lado de fora. Ele mesmo falou que uma gota de água pode perfurar uma pedra dependendo do tempo que ela tenha para conseguir isso. Mas várias gotas de água caindo em um mesmo local vão fazer um buraco ali em uma determinada pedra ou superfície. Então é mais ou menos esse princípio que o Oda está aplicando e nos dizendo. Esses Yonkous vão ser derrotados pelo tempo. No caso de Kaido e Big Mom é pelo tempo de batalha, é pelo haki gasto em todo esse tempo. E no final, eles vão ser superados pela nova geração. Um ponto interessante aqui é o despertar do Law, porque a sua espada, a gente já tinha notado antes que ela é bem grande, mas agora ela está absurdamente maior. Parece que o Law consegue controlar o tamanho da sua espada dentro desse Ki Room. Será que isso aí é uma outra característica desse despertar? Tudo que ele reverte, ele consegue controlar as propriedades dessa coisa? Eu achei isso bem interessante e pode ser aplicado de uma maneira bem apelona ainda no mundo de One Piece. Esse despertar do Law aí é bem bom. Mas voltando pro assunto Big Mom solando todo mundo, ela realmente poderia ter matado Law e Kid aqui, só que One Piece não acontece isso e eles não vão fazer. Ela até tira uma onda, ela diz que lugar de fraco não é aqui e ataca o bando dos dois, não deixam que eles vão lá ajudar seus capitães. E também diz, eu tô um pouco fraca aqui, ainda vou ali em cima onde o Kaido, porque não é possível que o Luffy do Chapéu de Palha esteja parando o Kaido por todo esse tempo. Então a Big Véia é bem forte, ela poderia ter vencido aqui. A gente também não sabe se ela tem um despertar, pode ser que o fato dela comer energia ou transformar a alma em energia, em combustível para que ela possa utilizar, pode ser o seu despertar. Mas ainda não foi confirmado, então até esse ponto, ela está conseguindo vencer de maneira fácil os supernovas despertos, mesmo que eles ainda não tenham dominado todo o seu poder. Mas ninguém mandou eles irem atrás das criaturas mais fortes antes de se tornarem absurdamente fortes também. E aí a culpa é deles, se eles foram enfrentar, eles têm que bancar. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, essas foram as minhas opiniões, e eu acredito muito no potencial da história de capa da Germa 66 em confirmar ou não o Teach atacando o Holy Cake. Acho que é o Brook que tá tirando a onda ali com o Zoro. Também tem o fato do Izou fazer um acordo com o CP0, um acordo de benefício mútuo tanto para o governo mundial quanto para o Wano. Também acredito que a Big Mom poderia ter vencido Law e Kid, poderia ter matado eles, mas não vai fazer isso, até porque ela tem que ser superada. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Se vocês quiserem ajudar mais efetivamente o canal, cogita fazer parte dos membros, ver todos os níveis e todas as recompensas que eu acredito que vocês vão gostar. Também estou deixando aqui na tela final 2 vídeos bem interessantes que podem lhe chamar a atenção. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!